E agora a gente vai discutir um pouco sobre esses tratamentos. As plicaturas são técnicas que a gente utiliza em pacientes que têm uma ereção boa e que não têm uma queixa tão importante de encurtamento, tá? Elas vão se basear em você encurtar o laudo que não curvou. Então, se a curvatura é para esse lado, a gente vai fazer uma série de modificações na túnica albugínea, ou através de incisões, ou através apenas de suturas, de pontos. Aí existe uma enormidade de técnicas para que você encurte o outro lado. E aí você retifique o pênis. Tem como vantagem um mínimo impacto na atividade de ereção, ou seja, os pacientes que fazem plicatura são pacientes que não desenvolvem com frequência nenhum quadro de pior da sua potência, não tem queixas de disfunção erétil. Então, primeiro, você tem que selecionar um paciente que tem uma ereção boa. Segundo, você tem que selecionar um paciente que tem uma boa haste peniana e que não esteja tão impactado em relação ao comprimento do pênis. Porque muitas vezes você faz essa cirurgia e o paciente vai se queixar de um encurtamento do pênis. Outra técnica, os enxertos, tá? Os enxertos são técnicas aonde você vai incisar através de diversas técnicas, muitas delas elaboradas com princípios geométricos, onde você vai incisar e fazer um relaxamento na área de curvatura, só que você vai ter uma falha nessa região da túnica albugínea. E aí você vai necessitar colocar um enxerto. E aí a gente tem uma série de enxertos disponíveis, como o pericárdio bovino, a submucosa de intestino de porco, veias, a derme, mucosa oral. Existe uma série de possibilidades de enxertos a serem utilizados, tá? Diria que nenhum é perfeito e cada um tem as suas características que também devem ser discutidas por cada cirurgião com cada paciente. Problema das técnicas com enxertos. Na maioria das vezes você vai ter que levantar o plexo nervoso para chegar até a túnica albugínea e isso pode dar algumas queixas ao paciente, como alterações de sensibilidade e de enchimento da glande. Na maioria das vezes são queixas que se recuperam com o passar do tempo, às vezes de meses, e que não são proibitivas em relação à técnica. Mas, de novo, temos que discutir com os pacientes e selecionar paciente por paciente. Outro problema da técnica com enxerto é uma taxa de piora da qualidade da ereção, que, segundo a literatura, chega a 20% a 30% dos pacientes. A gente não está falando que esse paciente ele vai perder a ereção sempre, mas vamos falar que uma parcela significativa dele pode ter alguma queixa. Ele podia não utilizar a medicação e passar a ter que utilizar, ele pode utilizar uma medicação injetável, ou seja, ele pode necessitar tratar uma disfunção erétil pós o enxerto. Por isso, é fundamental se certificar que esse paciente tem uma ereção plena, uma boa qualidade da ereção antes da gente utilizar um enxerto. E por último são as próteses. As próteses, elas podem ser utilizadas apenas com a colocação da prótese, e aí muito cuidado, que pacientes que têm curvaturas extremas ou que tenham uma queixa de encurtamento muito grande, a prótese pode não ser um tratamento eficaz. Quando você só coloca a prótese, e aí você vai ter que colocar a prótese e fazer técnicas de alongamento peniano e mexer na estrutura do corpo cavernoso. De novo, liberando o plexo como se fosse um enxerto, fazendo uma incisão única e colocando um enxerto, fazendo múltiplas incisões para ganho de comprimento, ganho de largura. Se esse paciente tem no perônio uma deformidade que a gente chama, por exemplo, de deformidade em relógio de areia, que tem um afilamento do pênis, você vai ter que fazer técnicas para a expansão dessa área, ou seja, você vai ter que fazer uma plástica do corpo cavernoso associado ao implante da prótese. Então, muito cuidado quando buscar a opinião sobre a doença de Peyronie e se colocar a possibilidade da prótese apenas. Então, todo o colega médico que lida com doença de Peyronie, ele tem que discutir essas alternativas com o paciente. Vai colocar prótese, não vai colocar prótese.
Vai fazer aplicatura? Não vai fazer aplicatura? Vai mexer na estrutura do corpo cavernoso ou não? Essa tomada de decisão leva a um ponto fundamental para o sucesso da cirurgia, o alinhamento de expectativa. O paciente tem o direito de entender e o médico tem o dever de explicar até onde as técnicas cirúrgicas na doença de Peyronie e de uma forma geral na medicina podem chegar. Isso é extremamente importante para que o paciente se sinta confortável na escolha da melhor forma de tratar e feliz com os resultados que ele possa ter.